Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos de atualização? Nós vamos ter uma condição atmosférica que infelizmente vai ocasionar transtornos em parte do Sudeste. Entre os dias 29, amanhã, sexta-feira, e sábado. As temperaturas não vão subir muito, pelo contrário, vai fazer até um friozinho. Vem comigo, vamos junto, vamos conferir aqui mais essa atualização. Então, a gente tem um cavado meteorológico na sexta-feira, aí no Sudeste. Esse cavado meteorológico, ele avança em baixos níveis, ou melhor dizendo, em médios níveis da atmosfera, vendo aqui, em médios níveis sim, deve favorecer esse retorno das pancadas de chuva sobre o estado de São Paulo, oeste, a parte também do sul de Minas, além de parte do Rio de Janeiro. A chuva começa pela manhã, em algumas áreas isoladas do estado paulista, ganha força e avança a partir do período da tarde sobre o estado mineiro e no sul fluminense, e essa chuva pode ocorrer na forma de pancadas, há risco de chuva forte, intensa, acompanhada por raios, rajadas de vento em boa parte do interior paulista, do centro, do sul e do oeste mineiro. A região metropolitana de São Paulo, região de Campinas, Vale do Paraíba, litoral norte de São Paulo, sul de Minas, Zona da Mata, Centro, Sul Fluminense, cenário de alerta máximo para temporais, com raios, vendavais e eventual queda de granizo. Em São Paulo, o dia já pode amanhecer debaixo de chuva que vai persistir e pode vir forte no decorrer das próximas horas entre sexta e sábado. De maneira isolada e também com fraca a moderada intensidade em algumas cidades do sul do Espírito Santo. Na metade norte capixaba, mineira, o predomínio segue sendo de tempo firme, marcado pela presença do sol entre algumas nuvens no céu. Na parte da tarde, calor e baixa umidade do ar segue marcando presença. Cabe ressaltar o seguinte, tá? Nesta sexta-feira, esses 4 estados ficam em alerta. E também no sábado. Cabe também ressaltar aqui o seguinte: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Né? A gente tem uma sexta-feira com muitas nuvens. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Né? Aqui é a previsão justamente de chuva forte, né, em algumas áreas de São Paulo. E aqui, justamente, carregando para vocês aí, a precipitação prevista para a tarde de sexta-feira. Então a gente começa nessa sexta-feira com muitas nuvens sobre todo o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, o sul e leste de Minas. Então a gente tem uma melhora nessa condição da umidade relativa do ar, tá certo? Por causa dos ventos mais úmidos vindos do Oceano Atlântico. Logo pela manhã, nós temos previsão de pancadas de chuva para o noroeste paulista, extremo oeste de Minas, cidades como Barretos, Ribeirão Preto, Campina Verde, aí já pegando Minas Gerais. Durante a tarde, essas chuvas se espalham desde a faixa do Triângulo Mineiro ao sul de Minas. Há chances de chuva forte, há chances de descargas elétricas, como havia colocado. E à noite essas chuvas avançam, chegam até outras áreas do oeste mineiro, como Patos de Minas, alcançando Belo Horizonte, porém com menor intensidade e sem perspectiva de transtornos na capital mineira. Então, gostando do novo formato, eu coloquei um resumão no início, tá certo? Justamente para sexta-feira. E agora,
iniciando justamente de maneira mais completa, tá certo? Então, aí justamente o cavalo meteorológico e aqui a tarde de sexta-feira. Aí vocês conseguem ver a probabilidade de ocorrência de chuva forte sobre o sudeste do Brasil. Então, as chuvas estão previstas para o interior e o litoral paulista, a região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, pancadas mais fortes acompanhadas de descargas elétricas. Então, tem transtorno na capital também para amanhã. Essa chuva leve, o tempo parcialmente nublado no Rio, no Espírito Santo, também persistem na sexta-feira. Essa umidade melhora, conforme a gente consegue ver aí, tá? Rio de Janeiro e Espírito Santo também, e com muitas nuvens. O sol ainda dá as caras amanhã, nas primeiras horas do dia, o tempo vai ficando parcialmente nublado, chances de chuva leve, Teresópolis, Petrópolis, São Fidélis são grandes exemplos, pontos de Espírito Santo, Cachoeira de Itapemirim, Aracruz, São Mateus, a gente tem aí a presença de umidade, tá certo? Isso nos níveis mais altos da atmosfera, então, presença de nuvens na região. O destaque vai para a tarde e para a noite. As chuvas começam a se espalhar pelo Rio, municípios do sul do estado. Pode ser registrado precipitações de intensidade moderada a forte. Espírito Santo, chuva leve, em pontos isoladinhos também, bem isolados. Durante a tarde, à noite, o tempo mais estável, tá, com muita nebulosidade. Vamos ver aqui os acumulados para sexta-feira. Então, as capitais também devem registrar chuvas nessa sexta. Tá? Rio de Janeiro, capital fluminense, Vitória, Espírito Santo, chuvisco, chuvas pela manhã. No extremo sul do Rio, quase 20 milímetros. O Espírito Santo, muito pouquinho, cerca de 5 milímetros. No sábado, a coisa muda. Tá? E muda para pior. Por quê? Esse cavalo meteorológico ele vai estar bem configurado. Então, na madrugada de sábado, as chuvas ganham intensidade, gente. Entre o sul do Rio e a região do litoral norte paulista e Vale do Paraíba. Essa condição se mantém ao longo da manhã, pode provocar alagamentos nessas áreas, dificuldades nas vias. Ao mesmo tempo, o tempo segue firme, segue fechado, melhor dizendo, no leste de São Paulo, no sul, no leste, no centro de Minas, incluindo a região de Belo Horizonte. Corrigindo aqui, segue fechado, tá? E há a possibilidade de chuva fraca e contínua. No período da tarde, as instabilidades mais intensas começam a migrar para o estado de Minas e deixem alerta por conta das pancadas de forte intensidade, tempestades pontuais no sul de Minas, região de Belo Horizonte, pancadas isoladas podem atingir a região de Governador Valadares, no território mineiro. No estado de São Paulo, Rio, no Espírito Santo, tempo firme ainda predomina, com uma concentração de nuvens sobre o estado capixaba e o sol para territórios paulista e fluminense. No período da noite, a tendência de diminuição das nuvens, tendendo para o tempo mais firme no decorrer da madrugada e de todo o domingo, com o tempo mais fechado somente no leste de Minas e no Espírito Santo. Vamos ver o acumulado aí até domingo. Olha só, então, quais são as regiões aqui que merecem atenção, tá certo? A gente vê aí grande parte do Vale do Paraíba, como eu citei, região de Juiz de Fora, Ubá, pegando ali Minas Gerais, Volta Redonda, Taubaté, tá certo? Partes de Pouso Alegre, Varginha, partes do Rio de Janeiro, principalmente região serrana, Nova Friburgo, Campos dos Goitacazes, mas grande parte justamente ali de São Paulo, pegando Santos, capital, Campinas, então merece a atenção, Divinópolis também tá marcado na imagem, tá certo? Então, Sete Lagoas, então grandes áreas aí podem receber até
50 milímetros, tá certo? Que é um acumulado considerável. O frio e a chuva vão predominar, não só no sudeste, né? Não é aquele frio no sudeste, não é isso, tá? Mas é aquele friozinho, aquela temperatura mais amena, agradável, tá certo? O sul do país também, né? Santa Catarina, Paraná, englobando aqui o geral. Então, desde o litoral norte do Rio Grande do Sul, desde o litoral norte do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, a gente tem justamente isso daí, tá certo? Uma massa de ar frio que está presente, e no resto do país um calorão de rachar, podendo chegar a 40 graus no centro-oeste, ok? Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, faça a sua doação, o QR Code e a chave Pix está na descrição. Então fica aí o alerta para as chuvas intensas na região sudeste, principalmente no período da tarde, entre amanhã e sábado, tá certo? Rio, São Paulo e partes de Minas, conforme foi colocado. Forte abraço, tamo junto, qualquer atualização eu entro aqui.